Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então eu estou retornando aqui para falar, dando continuidade aí na parte de progressões geométricas. Nós vimos lá na última aula a definição do que viria a ser aí uma progressão geométrica e a sua classificação. Também falamos lá da razão da progressão geométrica. Então, dando continuidade aí, vamos falar hoje aí do termo geral da progressão geométrica. Tudo bem? Então, busquem aí os materiais e mão na massa aí. Então vamos lá. Dando continuidade, eu tenho aqui. é, Vamos introduzir aí nosso conceito aí de termo geral. Vamos pensar assim: eu tenho uma progressão geométrica e essa progressão geométrica ela tem lá o primeiro termo, que é a 1, o segundo termo, que é o 2, e assim vai até uma quantidade aí finita, ou nesse caso aqui, uma quantidade infinita de termos. Nós vimos lá na última aula que para ser uma progressão geométrica, cada termo, a partir do segundo, dividido pelo anterior, tem que dar o mesmo resultado. Ou eu posso pensar também da seguinte forma. Se eu tenho o primeiro termo e eu quero achar o A2, basta que eu multiplique o primeiro termo da minha sequência por uma determinada razão que, tá bom? Então se eu tenho A1 vezes a razão, eu acho o A2. E, seguindo a mesma ideia, se eu tenho o A2 e quero descobrir qual é o valor do A3, eu vou fazer A2 vezes a minha razão. Tá bom? Lembrando lá que a razão é sempre constante, o valor que é aqui é aqui. E assim eu vou descobrindo quantos termos eu queira, tá? Então, se eu quiser achar o A5, basta eu pegar o A4 e multiplicar pela razão e por aí vai. Tudo bem? Então, essa é a lógica aí que a gente viu, essa é a definição aí da progressão geométrica. Então, para que a gente fale sobre o termo geral, imagine uma situação em que eu tenha que encontrar o A15 aqui na frente, por exemplo. Tá? E, André, eu vou ter que achar um por um. Então eu acho o A2, multiplico pela razão, acho o A3, multiplico pela razão, acho o A4. Nossa, até o A15, isso é trabalhoso. Concordo com vocês, isso é muito trabalhoso e o termo geral ele vem para nos ajudar nessa parte aí, ele vem para que a gente diminua o nosso trabalho e que tenha aí a mesma eficiência, a gente tenha descubra o resultado de uma forma mais eficiente, menos trabalhosa. Só que assim, a princípio eu vou fazer com vocês, eu vou construir com vocês a ideia e a partir da ideia a gente faz a conjectura de como a gente vai chegar numa fórmula para poder falar, então para achar qualquer termo eu só preciso disso. Tá? Não, qual é a nossa ideia central desse vídeo? É não precisar ficar achando termo a termo até chegar naquele que eu quero. Tá? Eu já vou direto até ele, eu faço uma ponte direta indo para o termo que eu quero. Então, vamos fazer o seguinte. Então, aqui a princípio eu tenho assim, o A2, o A3, eu vou colocar aqui alguns termos, o A4 e o A5. Então, vamos observar que eu tenho aqui, ó. Eu quero descobrir o valor do A2 partindo do meu A1. Eu quero descobrir o A2. Então, o que eu tenho que fazer? Basta que eu faça o seguinte. Para descobrir o valor aqui do A2, eu faço A1 vezes a razão. Tá certo? Agora, vamos supor, eu quero achar o A3 partindo aqui do meu A1. Como é que eu vou fazer isso? Concordam que do A1 para chegar no A3 eu preciso multiplicar por quantas razões? Ó, uma, duas razões. Então, para que eu chegue no A3, eu preciso fazer o seguinte. A1 vezes razão vezes razão. Tá? Que ficaria a mesma coisa que A1 razão vezes razão é razão ao quadrado. Tá bom? Essa é a maneira aí que eu acho o A3 partindo do A1. O A4, eu quero achar o valor do A4 na minha sequência partindo do A1. Eu vou precisar multiplicar por uma razão, depois por outra razão, depois por outra razão, daí eu chego no A4. Então,
eu tenho A1 vezes razão e vezes razão. Então, o A4 é a mesma coisa que A1 vezes razão ao cubo. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Então, para achar qualquer termo numa progressão geométrica partindo do A1, eu vou pôr aqui, como que ele é sozinho, eu vou pôr elevado a 1. Para achar o A2, eu precisei aqui de uma razão. Para achar o A3, eu multipliquei A1 por razão ao quadrado, ou seja, eu precisei multiplicar por duas razões. O A4, eu multipliquei A1 por razão ao cubo. Perceba só a quantidade de razões que eu estou multiplicando em relação ao termo que eu quero achar. O A1 eu preciso multiplicar, desculpa, o A2 eu preciso multiplicar por uma razão. O A3 eu preciso fazer vezes duas razões. Né? Razão vezes razão, razão ao quadrado. O A4, razão ao cubo. Então, eu vou usar essa lógica. Para achar o A5, eu vou fazer A1 vezes razão. Se eu preciso achar o A5 saindo do A1, então eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4. Razão à quarta. Então, qual é a ideia que eu quero que vocês percebam? A quantidade de razões que eu vou multiplicar partindo do A1 é sempre um a menos do que o termo que eu quero achar. Se eu quero achar o A4 partindo do A1, eu preciso multiplicar razão ao cubo. Se eu quero achar o A3, eu preciso multiplicar o A1 por razão ao quadrado. Então, por exemplo, caso eu queira aqui achar o A8 e eu quero partir do A1, então eu preciso multiplicar quantas vezes a razão, né, para que eu chegue no A8 partindo do A1? É sempre uma a menos do que a posição que eu quero. Então eu preciso aqui de 7 razões. Tá? Então, aí, através dessa observação, a gente já consegue montar a seguinte fórmula. Se eu quero achar o AN, que é um termo qualquer, é o termo geral, eu preciso do seguinte. Então vamos colocar aqui. Eu preciso do A1 vezes razão. A quantidade de razão vai ser quanto? Não é 1 a menos que a posição que eu quero? Ó. Se eu quero o A8, são 7. Se eu quero o A5, são 4. Se eu quero o AN, vai ser N menos 1. Então, a partir daí, a gente tem uma fórmula que você encontra qualquer termo da sequência, da progressão geométrica, sem que tenha aquela necessidade que a gente comentou de fazer um por um. Então, essa fórmula aqui, ela é chamada de termo geral. Termo geral da PG. Tudo bem? Então, a gente tem aí, vou subir um pouquinho aqui, então temos aí o termo geral da progressão geométrica. Existe também uma outra ideia, que é assim, vamos supor, eu quero descobrir o A8, mas eu tenho só o A6 disponível, eu não tenho o A1. Poxa, André, e agora? O que eu faço? Então agora é só a gente fazer o seguinte. Se eu tenho o A6 e eu quero chegar no A8, se eu multiplicar por uma razão, eu acho o A7. Se eu multiplicar por outra razão, eu acho o A8. Então eu preciso multiplicar por razão vezes razão. Então, basta fazer vezes razão ao quadrado. Tá bom? Essa também é uma outra ideia para que eu encontre o termo que eu queira sem ter a necessidade de sair do A1. Por exemplo, eu vou sair do A6. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo. Quero achar o A10 partindo do A2. Eu posso fazer A2. Quantas razões eu vou precisar multiplicar quantas vezes a razão partindo do A2 para chegar no A10? Eu preciso de 8 razões. Certo? Então, eu tenho um outro termo geral aí que eu posso fazer da seguinte forma. Se eu quiser descobrir um termo qualquer, um termo geral aí, partindo de um termo qualquer que eu vou chamar de AK,
Tá bom? Não necessariamente eu preciso sair do A1, eu posso sair de um termo qualquer, posso sair do A2, do A3. O que vai mudar em relação a essa primeira fórmula é a quantidade de razões que eu tenho que multiplicar. Então eu vou colocar aqui, vezes que... Como que eu vou descobrir o valor que vai lá em cima? Olha, se aqui não era 2, aqui não é 8. Olha, como que eu descobri esse 2? 8 menos 6 deu 2. 10 menos 2 deu 8. Ah, então aqui é n menos k. Tudo bem? Então, temos aí duas fórmulas de termo geral que você encontra aí qualquer termo dentro de uma progressão geométrica. Tudo bem? Então, essa foi a ideia central aí da nossa aula. Então, a partir de agora, eu vou tentar fazer a aplicação, a gente resolver algumas atividades em que eu possa utilizar isso aqui, essa ideia, esse raciocínio que a gente acabou construindo aqui. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui. Eu tenho aqui um primeiro exemplo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, dada a progressão geométrica, 2, 10, 50. Determine, primeiro, letra A, a razão dessa progressão geométrica. B, o termo geral dessa progressão geométrica. E depois tem uma letra C que a gente já vai para ela. Aqui acontece o seguinte. Primeiro, se ele está dando que é uma PG, então ela existe uma razão, né, que sempre para descobrir o próximo termo, eu multiplico o anterior por essa constante que é a razão. A gente viu na outra aula que para que a gente encontre a razão de uma progressão geométrica, basta que você divida um termo pelo termo anterior. Vimos isso lá na última aula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquele cálculo que seja mais simples, embora aqui qualquer um que eu utilize fique mais simples. Então eu vou pegar aqui, ó, a razão, ela vai ficar sendo aqui, ó. Então vamos lá, razão. Vou pegar o A2 e vou dividir pelo A1. O A2 é 10 e o A1 é 2. Ah, André, então eu acabei descobrindo a razão. A razão da minha progressão geométrica é 5. Perfeito. Então, para que eu descubra o próximo termo, basta multiplicar o termo anterior, por 5. Então, ó, 2 vezes 5, 10. 10 vezes o 5, 50. 50 vezes o 5, 250 e por aí vai, eu vou construir na minha progressão geométrica. Tudo bem? Então, tá feito aí. A primeira coisa que foi pedido é determine a razão da progressão geométrica e tá aqui, ó, nossa razão vale 5. Tudo bem? Então, a razão bem tranquila, né? Agora, o termo geral dessa progressão geométrica. Eu vou colocar aqui a nossa fórmula do termo geral, AN é igual a 1 vezes razão elevado a n menos 1. Tá? Como que eu vou determinar o termo geral dessa progressão geométrica? Eu vou fazer o seguinte. O AN vai continuar sendo AN. Eu não vou resolver nada, eu só vou fazer algumas substituições aqui. O A1, aqui ó, ele vale 2. Vezes razão vale 5. Como eu não sei o termo, não me interessa qual é o termo que eu quero descobrir, então eu vou manter aqui o termo n menos 1. Então eu tenho aqui o meu termo geral. 2 vezes 5 elevado a n menos 1. Então esse é o meu termo geral da progressão geométrica. Tudo bem? Então vamos lá. No primeiro a gente viu a razão e aqui eu construí o termo geral dessa progressão geométrica. Tá? Então eu falei que tinha um exemplo C. Então vamos para ele aqui, ó. Determine o 10º termo dessa progressão geométrica. Então, só vou colocar aqui, para não ficar voltando, a nossa sequência era 2, 10, 50, e ele continuava. Eu preciso encontrar o 10º termo. Uma maneira trabalhosa é o que a gente conversou no início, fazendo um por um. Tá? Só que aqui nós vamos fazer o seguinte, como nós temos o termo geral, então vamos colocar aqui. AN é igual a 1 vezes razão elevado a n menos 1.
Primeiro, eu vou fazer igual quando a gente faz na fórmula de Bhaskara. Primeiro, você não acha o ABC para trocar na fórmula? Então aqui, primeiro, eu vou pegar tudo que eu preciso. O AN, eu não sei o termo geral. O A1 é uma informação que veio ali para mim. A razão a gente descobriu. E o N. Então vamos falar de uma por uma aqui. O AN é o termo que eu quero encontrar. Então ele é o A10. O A1, eu sei que ele vale 2. A razão, descobrimos lá no item A, ela vale 5. E o N, se eu quero achar o A10, a posição do A10 na sequência é 10. Tudo bem? Achei tudo que eu preciso. Isso aí é fundamental, essa organização, tá? Então, vamos lá então para achar o A10. Então, vamos lá para a nossa fórmula. A1, que vale 2, vezes razão, 5, elevado a n menos 1. 10 menos 1. Tudo bem? Ah, André, agora a coisa é mais fácil, né? Agora é só eu fazer 2 vezes 5. Não. Por que eu não posso fazer 2 vezes o 5 primeiro? Porque daí eu tô não respeitando uma regra aí das operações, né? Aí você está realizando multiplicação antes de potenciação, e aí você vai chegar num resultado errado. Então, primeiro você vai resolver a potência e depois você vai resolver a multiplicação. Então, 2 vezes 5 elevado a nona. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Para agilizar o cálculo, eu vou fazer aqui com vocês 5 elevado a nona. Deu um número meio alto aí, ó. Deu 1.953.125. Então, vamos por aqui. O A10, ele vai ser 2 vezes 1.953.000. Esse aqui é o pontinho, tá? 125. Agora, você pode realizar a multiplicação. Então, o A10 dessa sequência vou multiplicar aqui o resultado por 2, vai dar 3.906.250. Tudo bem? Então, eu precisava do 10º termo, não teve a necessidade de um por um, eu já fiz uma linha direta aí entre o primeiro termo com o 10º termo. Tudo bem? Então, com essa fórmula, ela é uma ferramenta importante para que eu encontre qualquer termo da minha sequência. Tá bom? Então, vamos para a próxima aqui, ó. Questão 2. Na questão 2, ela fala o seguinte: determine o primeiro termo de uma progressão geométrica crescente. Fica atento aí nesse crescente, que depois, geralmente, quando ele fala a classificação da PG, é que no final aí você vai ter que tomar uma decisão. Sabendo que seu quinto termo é 2048 e a razão vale 4. Lembra que eu falei lá da questão do Bhaskara? Pegue todas as informações primeiro. Vamos pegar aqui o AN, o A1, a razão e o N. Então vamos montar aqui, ó. O AN é o termo que eu vou chegar. Se eu estou indo até o quinto termo, então ele é o A5. O A1 eu não sei. Tá? Uma incógnita aí. A razão, ele me diz que é 4. E o N, se eu vou até o A5, se eu vou à posição do quinto termo, é 5. Tá? Então vamos colocar aqui, sempre colocando aqui a nossa fórmula, AN, termo geral, é igual a 1 vezes razão elevado a n menos 1. O AN é o A5. E o A5 eu sei. Deveria ter colocado aqui. Vamos por aqui, ó, esqueci de colocar. O A5 é 2048. Tá? 2048. Então vamos colocar aqui, ó. AN 2048, que é o A5, né? A1
não sei, vou manter aqui A1, vezes razão, 4, aqui, elevado a n menos 1, 5 menos 1. Eu tenho 2048 é igual a 1 vezes 4 elevado à quarta. Tá certo? Então vai ficar 2048. Lembra lá que eu falei, primeiro resolve a potência. A1 vezes 4 elevado à quarta, nós temos 256. Tá bom? Chegou nesse ponto, você tem que pensar no seguinte. Eu tenho um número, que é o 256, multiplicando uma incógnita. E aí a gente cai no problema de equação do primeiro grau. Vou usar as operações inversas. Quando um número está multiplicando uma incógnita numa equação, ele passa dividindo o outro membro. Então vai ficar 2048 dividido por 256 é igual a 1. Tudo bem? 2048 dividido por 256, vamos lá, vou fazer aqui mais rápido, dividido por 256, deu 8. Então, o A1 vale 8. Tá bom? Então, o que era solicitado? Que determinasse o A1, e nós temos aqui que o nosso A1 vale 8. Tudo bem? Então, vamos aí para a próxima questão, questão 3. Então, vamos lá. Eu tenho aí, ó, em uma progressão geométrica alternante, então eu sei que a razão dela é negativa. Sabes que o A6 vale 32 e que o A8 vale 2. Determine a razão dessa PG e o valor do A7. Lembra que eu falei para vocês que existe duas... Eu vou voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui a minha folha. Aqui. Eu tenho o A8. Vamos lá. Eu tenho o A6 e o A8. E eu preciso do A7. Então, eu vou tentar trabalhar aqui com aquela primeira fórmula nossa, que mexia com o termo geral, sem a necessidade de sair do A1. Posso sair do A1, mas também posso resolver por esse modo aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar todas as nossas informações. Nós temos aqui, ó, A8, A6. Queremos saber o A7. Não sabemos a razão. Então vamos colocar aqui. O A8, ele vale 2. O A6 vale 32. E o A7 eu desconheço, não sei. E a razão também eu não sei. Só que eu sei uma coisa. Eu sei que, partindo daquela ideia, o A8, se eu quiser partir do A6, basta que eu multiplique por quantas razões? A6, A7, A8. Razão vezes razão. Razão ao quadrado. Tudo bem a ideia? Tudo bem a história de que eu não preciso sair toda hora do A1, eu posso sair de um termo que eu tenha? Então vou fazer aqui a substituição. O A8 ele vale 2. O A6 ele vale 32. E a razão desconheço. Então, André, eu precisaria resolver essa potência para multiplicar por 32. Só que eu não consigo resolver porque é uma letra. Então, calma e faça o seguinte. Como o número que multiplica a letra não vou conseguir realizar essa multiplicação, passa ele dividindo 2. Então vai ficar 2 por 32 é igual a uma razão ao quadrado. Tá? Simplificando 2 por 32, eu tenho 1/16. Da onde que eu cheguei nisso? Simplifiquei em cima e embaixo por 2. Então eu tenho aqui razão ao quadrado é igual a 1/16. Como que esse quadrado, eu elimino ele, porque eu quero descobrir a razão e não a razão ao quadrado. Ele vem para o outro membro como mais ou menos raiz. Se ele for par, se esse expoente for par, ele tem que vir como mais ou menos raiz. Tá? Então vamos colocar aqui.
Vamos trazer o Q para cá, ó. Tá bom? A equação é só mudei de lado, continua a mesma igualdade. Mais ou menos raiz quadrada de 1/16. Então, a razão é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1/16 é 1/4. André, você está querendo dizer então que a razão pode ser mais 1/4 e a razão pode ser menos 1/4? Na verdade, analisa comigo o enunciado. A PG é alternante. Se ela é alternante, a sua razão tem que ser negativa. Menor que zero. Então, se tivesse falado crescente, a razão teria que ser maior que zero, daí a ideia seria outra. Mas eu vou descartar a positiva, porque ela é alternante, então ela é negativa. Então é menos 1/4 a razão. E agora ele pede, então, qual é o valor do A7. Aqui eu posso ir, como ele é um trabalhinho mais simplesinho, eu vou achar o seguinte. A7, eu posso sair aqui do A6 e multiplicar por uma razão apenas, ó. Tá? Então vai ficar assim, A7, o A6 vale 32, vezes a razão, que é menos 1/4. Cuidado aí com toda a escrita, o parênteses, tá? Separar sinais, tá bom? Então por isso que teve a necessidade do parênteses. 32 vezes menos 1 dá menos 32. 1 vezes 4, 4. Tá? Menos 32 por 4 dá menos 8. Então, acabei de achar aí quanto que vale o A7. Tudo bem? Então, achamos aí a razão e achamos o A7. Tudo bem? Então, vamos aí para uma próxima questão. Quarta e última questão, acontece o seguinte. Bom, vamos lá. Vou ler para vocês. Uma quantia de R$ 1.000 foi aplicada em certo investimento cujo rendimento é de 5% ao mês. Tá? Na verdade, está implícito aqui que... na verdade, está implícito qual na verdade, são juros compostos, tá bom? Calcule a quantia obtida aqui após um ano, tá bom? Um ano, mesma coisa aqui, 12 meses, tá certo? Então vamos pegar todas as minhas informações. Isso aí é uma progressão geométrica, porque é juros sobre juros. Então são R$ 1.000 nesse primeiro mês que foi aplicado. Passou um mês, né? A pessoa mantém os R$ 1.000 que ela tinha, mais 5% aí de investimento que ela está tendo aí, obtendo aí de lucro, né? 5% do que ela aplicou. Quando tiver essa questão de progressão geométrica e eu tenho rendimentos em porcentagem, eu vou falar para vocês que a razão é a seguinte, ó. Então, eu tenho R$ 1.000 e teve um aumento aí num rendimento de 5%. Então, vocês concordam que eu tenho os R$ 1.000 mais 5%. Então, eu tenho 105% ou 105 por 100. 105 centésimos é a mesma coisa que 1,05. Então, eu já falo para vocês, quando eu tenho aumentos em juros compostos, nesse caso, também é uma progressão geométrica, e a razão, ela está sempre aumentando 5%. Então, eu estou sempre multiplicando a quantia por 1,05. Quer ver só? Então, por exemplo, acho que vocês conseguem ver aqui na minha calculadora que a pessoa tinha R$ 1.000. Se eu multiplicar por 1,05, no mês seguinte ela vai ter R$ 1.050. Quero saber no outro mês. Deixa esse valor que está lá vezes 1,05. Então ele vai ter R$ 1.102,50. Então, a razão, ela passa a ser 1,05, tá bom? Agora, vamos lá. Por quanto tempo? Eu quero achar qual termo da sequência? Eu quero achar o 12º mês. Então, é a mesma coisa que eu queira achar o A12. Tá bom? O N e o A1. Então, vamos fazer o seguinte. O A12 é o que eu quero descobrir. Quanto que eu vou ter obtido após aí os 12 meses. O N são 12 meses e o A1 são os R$ 1.000 aplicados.
tá? Então, vamos encontrar lá. Então, na verdade, a fórmula de juros compostos para você encontrar um montante, na verdade, nada mais é do que uma aplicação aí de progressão geométrica. Então, eu vou fazer aqui, ó, A12 é igual ao A1 multiplicado por razão elevado a n, 12 menos 1. Então, vamos fazer o seguinte, A12, que é o valor que ele vai ter daqui 12 meses, o A1 são R$1.000, vezes a razão, conversamos, que é 1,05, tá? Elevado a 11. Ah, André, 1.000 vezes 1,0. Não, não. Primeiro a potência, depois a multiplicação. Não erra, não cometam esse erro aí da ordem das operações. Eu vou utilizar aqui a calculadora, tá bom? Se você tem uma potência desse tamanho na mão, use a calculadora, tá? 1,05, o elevado aqui, esse circunflexo, elevado a 11. Então, deu... Eu vou colocar aqui os 4 primeiros números, tá? Então, vamos colocar aqui. A12 é igual a 1.000 vezes 1,7103. Tá bom? O ideal seria usar todo o número aí, mas eu estou colocando só alguns números. Ah, André, mas vai dar diferença. Bom, tá bom, o dinheiro é meu e tá bom. Se der diferença, fica por minha conta, tá bom? Mas assim, números muito grandes, potências com expoente muito alto, usa a calculadora, tá bom? E agora eu vou multiplicar esse número por 1.000. Então, deu que o A12 ele é igual a R$1.710,34. Tudo bem? Então, olha aí a progressão geométrica, né? A gente já conversou muito lá na primeira aula a respeito da evolução dos casos